Amar é dar a alguém o poder de destruir-te e confiar que não o fará. William Shakespeare. Se você soubesse que nunca mais seria amado por ninguém, como se sentiria? Ansiedade? Desespero? Medo? A verdade é que o desejo de ser amado não é apenas um capricho emocional. Ele está profundamente enraizado na nossa biologia, na nossa história de vida e na forma como a sociedade nos ensina a enxergar nosso próprio valor. Desde a infância, aprendemos que o amor precisa ser conquistado. Se formos bonzinhos, seremos aceitos. Se falharmos, seremos rejeitados. E assim, sem perceber, crescemos carregando a ideia de que só seremos dignos de amor se nos encaixarmos nas expectativas dos outros. Mas aqui está o choque de realidade. Quanto mais você tenta ser amado, mais você se afasta de quem realmente é. Neste vídeo, vamos desmontar a ilusão do amor incondicional, revelar como essa busca pode estar destruindo sua identidade e, acima de tudo, mostrar o caminho para se libertar da necessidade sufocante de aprovação. E no final, você pode acabar descobrindo que o verdadeiro amor nunca foi aquilo que te ensinaram. Desde pequenos, somos expostos à ideia do amor incondicional. Acreditamos que, se encontrarmos a pessoa certa ou fizermos tudo da maneira correta, seremos amados sem restrições, sem expectativas, sem medo de sermos abandonados. Mas será que isso realmente existe? Carl Jung nos alerta que grande parte do sofrimento humano vem da desconexão com o verdadeiro eu. E essa desconexão muitas vezes acontece porque passamos a vida tentando encaixar-nos em padrões para sermos aceitos. Gabor Maté, especialista em trauma e desenvolvimento humano, reforça que a criança, diante de um dilema, sempre escolherá a conexão em vez da autenticidade. Isso significa que, se uma criança percebe que expressar quem ela realmente é pode fazer com que ela seja rejeitada, ela vai se moldar para ser amada, levando consigo essa programação até a fase adulta. A busca pelo amor incondicional nos torna dependentes da validação externa. Criamos uma máscara social, o que Jung chama de persona, e passamos a atuar conforme o que acreditamos que os outros esperam de nós. Ironicamente, quanto mais nos esforçamos para sermos amados, mais nos afastamos de quem realmente somos. Pense nisso. Será que as pessoas ao seu redor amam você de verdade? Ou apenas a versão que você criou para ser aceito? Ou pior, será que você tem rejeitado formas genuínas de amor simplesmente porque elas não se encaixam na idealização que você criou sobre como o amor deveria ser? Se você tivesse que escolher entre ser amado ou ser autêntico, qual seria a sua escolha? A maioria das pessoas nem percebe que já fez essa escolha há muito tempo. Aprendemos que o amor não é algo garantido, mas sim um sistema de recompensa, perdas e ganhos. Se você se comporta bem, recebe afeto. Se não, enfrenta a rejeição. O psicólogo John Bowlby, criador da teoria do apego, descobriu que as primeiras experiências de afeto moldam profundamente nossa relação com o amor. Se crescemos em um ambiente onde o amor é condicional, ou seja, se precisamos merecê-lo, desenvolvemos um padrão perigoso. Procuramos constantemente aprovação e tememos o abandono. Isso cria um ciclo viciante. 1. Nos esforçamos para sermos amados, moldando nossa personalidade conforme o que os outros esperam. 2. Quando somos aceitos, sentimos alívio, mas não felicidade genuína, porque sabemos que esse amor depende de continuarmos agradando. Com o tempo, sentimos um vazio, porque estamos sendo amados pelo que fingimos ser e não pelo que realmente somos. 4. Para fugir desse vazio, buscamos ainda mais aprovação, reforçando o ciclo. Quando vivemos nesse ciclo, qualquer sinal de rejeição nos destrói emocionalmente, porque não estamos apenas perdendo o amor do outro, estamos perdendo a identidade que construímos para sermos amados, gerando assim ganhos secundários, que são os benefícios inconscientes que obtemos ao permanecer na mesma situação. Mesmo quando um problema nos prejudica, nossa mente pode encontrar uma forma de se acomodar e justificar a inércia, porque no fundo, estamos ganhando algo ao não mudar. Por exemplo,
Evitar o desconforto da rejeição. Eu não mostro quem realmente sou porque tenho medo de não ser aceito. Proteger a autoestima. Eu só entro em relacionamentos onde sou indispensável, porque assim nunca corro o risco de ser abandonado. Receber atenção ou apoio. Se uma pessoa sempre reclama de um problema, mas nunca age para resolvê-lo, pode estar recebendo atenção e apoio dos outros, o que reforça a manutenção do problema. O psiquiatra Gabor Maté explica que o ser humano enfrenta um dilema. Ou escolhemos a aceitação dos outros, ou escolhemos a verdade sobre quem realmente somos. O problema é que a maioria escolhe a aceitação, porque o medo da rejeição ativa áreas do cérebro ligadas à dor física. Se você morresse hoje, poderia dizer que viveu como realmente queria, ou apenas como achava que deveria para ser aceito. A busca pelo amor muitas vezes nos obriga a criar versões editadas de nós mesmos. Pequenos sacrifícios aqui e ali, não demonstramos nossas opiniões, evitamos conflitos, fingimos gostar do que não gostamos. No começo, parece inofensivo, mas com o tempo, nos tornamos prisioneiros de uma identidade que nem nos pertence. O psiquiatra Carl Jung chama esse fenômeno de a tirania da persona. A persona é a máscara social que usamos para sermos aceitos. O problema é que quanto mais nos identificamos com essa máscara, mais reprimimos nossa verdadeira essência. E essa repressão tem um custo alto. Você começa a sentir um vazio inexplicável. Mesmo rodeado de pessoas que dizem te amar, algo parece faltar. Porque no fundo, você sabe que elas não conhecem seu verdadeiro eu. Você se sente ansioso e inseguro, porque seu senso de valor depende da aceitação dos outros. Cada crítica ou rejeição abala sua autoestima. Você atrai relacionamentos superficiais. Afinal, se você não mostra quem realmente é, como pode esperar que alguém te ame de verdade? Você se torna um estranho para si mesmo. Depois de tantos anos atuando, você já nem sabe mais o que realmente quer, gosta ou acredita. O psiquiatra Rollo May, um dos grandes nomes da psicologia existencialista, alertava que a maior forma de sofrimento humano não é a rejeição dos outros, mas a rejeição de si mesmo. Tentar ser amado à custa da própria identidade não é um preço que vale a pena pagar, porque no final, você pode até conseguir o amor dos outros, mas nunca terá o seu próprio. O psicólogo Donald Winnicott, famoso por seus estudos sobre desenvolvimento infantil, descobriu que o maior medo de uma criança não é a dor física, mas a perda do vínculo com quem cuida dela. Afinal, sem esse vínculo, ela não sobreviveria. Esse medo primitivo nos acompanha até a vida adulta. Toda vez que sentimos rejeição, seja de um parceiro, amigo ou até mesmo de um grupo social, nosso cérebro reage como se estivéssemos em perigo real. O medo do abandono não é apenas psicológico, ele é biológico. A autora Lise Bourbeau, especialista em traumas emocionais, identificou que a ferida do abandono leva muitas pessoas a se comportarem de duas formas opostas. Uma, aqueles que fazem de tudo para evitar a rejeição, são pessoas que se anulam, fazem concessões exageradas e vivem em função de serem aceitas. 2. Aqueles que rejeitam antes de serem rejeitados, para evitar sentir dor, afastam as pessoas, se tornam frias e criam uma falsa independência emocional. Mas, independentemente da reação, a verdade é uma só. Quem carrega essa ferida nunca se sente realmente seguro nos relacionamentos. Sempre existe o medo de não ser suficiente, o medo de ser trocado, o medo de não ser amado. E enquanto essa ferida continuar aberta, não importa o quanto alguém tente te amar, você sempre vai achar que não é o suficiente. Você já sentiu que precisava desesperadamente de alguém para ser feliz? Como se sua vida perdesse o sentido sem aquela pessoa? Isso não é amor. Isso é dependência emocional. O psiquiatra Gabor Maté, especialista em traumas, explica que muitas pessoas confundem amor com apego. O apego nasce da insegurança. Eu preciso de você para me sentir inteiro. Já o amor verdadeiro nasce da liberdade. Eu te escolho, mas não dependo de você para existir.
O problema é que, quando carregamos a ferida do abandono, nos tornamos reféns do apego. E isso cria um ciclo destrutivo. Carência e medo da solidão. Você sente que precisa de alguém para se sentir completo. Entrega. Exagerada. Para evitar a rejeição, você se anula e faz de tudo para agradar o outro. Medo de perder o controle. Quanto mais você investe na relação, mais medo sente de ser abandonado. Ciúmes e ansiedade. Você começa a interpretar qualquer sinal de afastamento como um risco de rejeição. Exaustão e conflitos. A relação se torna sufocante e desgastante, mas o medo de ficar sozinho impede que você saia. O psiquiatra Carl Jung dizia que aquilo de que você foge o persegue. Quanto mais você teme o abandono, mais você o atrai. Porque quando você coloca sua felicidade nas mãos de outra pessoa, cedo ou tarde, essa pessoa se tornará uma ameaça. O primeiro passo é entender uma verdade dura, mas necessária. O amor que você busca no outro é, na verdade, o amor que você nunca aprendeu a dar a si mesmo. Relacionamentos saudáveis não são baseados em necessidade, mas em escolha. Não é sobre encontrar alguém que te complete, mas sim sobre aprender a ser completo antes de amar alguém. Enquanto isso não acontecer, você não encontrará amor verdadeiro. Só novas formas de dependência. Você já parou para pensar em quanto dinheiro é movimentado pela sua necessidade de ser amado? Indústria da beleza, apps de namoro, redes sociais, mercado da autoajuda. Tudo isso funciona porque existe uma verdade cruel. Quanto mais você sente que não é suficiente, mais fácil é te vender a promessa de que algo externo pode preencher esse vazio. O sociólogo Zygmunt Bauman, em seu livro Amor Líquido, explica que vivemos em uma era onde as relações se tornaram descartáveis. O amor foi transformado em um mercado, onde as pessoas são tratadas como produtos que podem ser trocados quando não atendem às expectativas. O problema? Quanto mais procuramos amor dessa forma, mais insatisfeitos nos tornamos. Pense nisso. As redes sociais nos fazem acreditar que só seremos amados se parecermos perfeitos. A cultura do match nos ensina a descartar pessoas na velocidade de um swipe. A indústria do marketing vende a ideia de que precisamos mudar algo em nós para sermos dignos de amor. Um exército de pessoas ansiosas, viciadas em validação externa e presas em relacionamentos vazios. O filósofo Erich Fromm, em A Arte de Amar, alertava que a maioria das pessoas não quer amar de verdade, mas sim ser amada para preencher um vazio interno. Isso cria um ciclo de frustração. Você busca alguém que valide seu valor. Quando essa validação vem, ela nunca é suficiente. Você exige cada vez mais provas de amor. O outro se afasta, e o medo da rejeição se repete. O sistema precisa que você continue inseguro. Precisa que você acredite que falta algo em você. Porque pessoas inseguras consomem mais, aceitam menos e têm medo de ficar sozinhas. A única forma de quebrar esse ciclo é parar de buscar no mundo externo o que só pode ser encontrado dentro de você. Porque enquanto sua autoestima depender da aprovação dos outros, você será apenas mais um produto nesse mercado. Você ama essa pessoa? Ou apenas tem medo de ficar sozinho? Essa é uma pergunta que poucos têm coragem de responder com honestidade. A verdade é que muitas relações não são baseadas em amor, mas sim em necessidade emocional. E há uma diferença brutal entre os dois. O amor é uma escolha. Ele nasce da admiração, do respeito e da liberdade. A necessidade é um vício. Ela nasce da carência, do medo da solidão e da dependência emocional. O psiquiatra Gabor Maté explica que muitas pessoas entram em relacionamentos não porque amam de fato, mas porque buscam alívio para dores emocionais não resolvidas. Ou seja, elas não querem um parceiro, mas sim um anestésico para o próprio vazio. Faça esse teste mental. Se essa pessoa fosse embora hoje, você ainda se sentiria inteiro? Você tem medo de perder essa pessoa.
ou tem medo de perder o que ela te proporciona emocionalmente. Você está com ela porque realmente a ama, ou porque a alternativa seria lidar com sua própria solidão. Se suas respostas revelam mais medo do que amor, você pode estar preso em um relacionamento baseado em necessidade. O filósofo Viktor Frankl, criador da logoterapia, dizia que, quando a vida não tem um sentido próprio, buscamos alguém para preencher esse vazio. Mas aqui está a realidade dura. Ninguém pode te salvar de si mesmo. Se você não encontrar sentido dentro de você, passará a vida buscando no outro algo que nunca será suficiente. Aprender a ficar bem consigo mesmo antes de tentar amar alguém. Porque só quem é inteiro pode viver um amor que liberta, e não que aprisiona. Quantas vezes você já se pegou ansioso, se perguntando se alguém gosta de você de verdade? Ou sentiu um vazio profundo quando não recebeu a atenção ou o carinho que esperava? A busca incessante por amor e validação não afeta apenas nossos relacionamentos, ela destrói nossa saúde mental. O psicólogo Carl Rogers, um dos maiores nomes da psicologia humanista, descobriu que quando uma pessoa sente que precisa merecer amor, ela vive em constante estado de tensão emocional. E isso pode levar a problemas graves, como ansiedade e medo da rejeição. Se sua autoestima depende da aprovação dos outros, qualquer sinal de rejeição vira uma ameaça enorme. Você se torna hipervigilante, analisando cada gesto e palavra para garantir que ainda é amado. Isso cria um estado de ansiedade constante. Depressão e sensação de vazio. Quando você molda sua identidade para ser aceito, começa a perder contato com quem realmente é. E com o tempo, surge uma sensação de vazio, um sentimento de que algo está faltando na sua vida. Padrões de relacionamento tóxicos. Pessoas que sentem que precisam provar seu valor, muitas vezes atraem parceiros que reforçam essa dinâmica. Elas entram em relações onde se doam demais e recebem pouco, repetindo um ciclo de frustração e sofrimento. Pesquisas em neurociência mostram que a rejeição ativa as mesmas áreas do cérebro associadas à dor física. Ou seja, ser rejeitado literalmente dói. Isso explica por que algumas pessoas entram em estados de angústia extrema quando sentem que não são amadas. Gabor Maté reforça que quem passou por traumas de rejeição na infância tende a desenvolver mecanismos inconscientes para evitar essa dor a todo custo. Mas, ironicamente, esse medo excessivo da rejeição acaba sabotando os relacionamentos. Parar de buscar amor como um remédio para a dor emocional e começar a desenvolver uma autoestima baseada em quem você realmente é. Porque enquanto sua felicidade depender da aceitação dos outros, sua saúde mental continuará refém dessa busca interminável. Se ninguém nunca mais dissesse que te ama, você ainda conseguiria se sentir valioso? Essa é a pergunta que separa aqueles que vivem reféns da validação externa daqueles que encontram força dentro de si. Primeiro, pare de buscar validação externa. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós aparece em nossa vida como destino. Se você nega sua própria autoestima, acabará buscando compulsivamente a aprovação dos outros para preencher esse vazio. Olhe para dentro. Perceba como você mesmo se trata. Se você não se valoriza, qualquer elogio externo será temporário, e qualquer rejeição será devastadora. Segundo, construa seu próprio valor. Pergunte-se: quem sou eu além da necessidade de ser amado? O que eu realmente gosto, sem a influência dos outros? Quais são meus valores e princípios? Eu gosto da minha própria companhia? O filósofo Friedrich Nietzsche dizia que a verdadeira liberdade acontece quando aprendemos a andar sozinhos sem medo, porque quem se basta nunca aceita ser amado de qualquer jeito. Terceiro, aprenda a ficar sozinho, sem se sentir só. O maior medo de quem busca desesperadamente amor é a solidão. Mas estar sozinho não significa estar solitário. O psiquiatra Viktor Frankl
que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, ensinava que o sentido da vida não pode depender de fatores externos. Ele precisa ser encontrado dentro de cada um de nós. E quando você encontra sentido dentro de si, o amor deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma escolha. Porque pessoas autossuficientes não buscam alguém para preenchê-las. Elas compartilham sua completude. O maior erro que cometemos na vida é acreditar que o amor é algo que devemos conquistar, que precisamos ser perfeitos, agradáveis, desejáveis, tudo para garantir que seremos amados. Mas essa mentalidade nos mantém presos a uma busca eterna por validação. E o que é conquistado pelo medo da rejeição nunca será amor de verdade. O filósofo Erich Fromm, em A Arte de Amar, ensina que o amor autêntico não é algo que recebemos, mas algo que aprendemos a oferecer. E ele só pode ser verdadeiro quando nasce de um lugar de liberdade, e não de necessidade. Amor não é validação. Você não precisa do amor de ninguém para provar que tem valor. Seu valor já existe, independentemente disso. Amor não é posse. Se você tem medo de perder alguém, talvez nunca tenha realmente amado essa pessoa, apenas se apegado à segurança que ela representava. Amor não é escassez. O amor verdadeiro não precisa ser conquistado com esforço desesperado. Ele acontece quando duas pessoas já se bastam sozinhas, mas escolhem caminhar juntas. Existe um outro caminho. Um caminho que poucos têm coragem de seguir. O caminho de quem aprende a se amar primeiro. Porque quando você se ama, você não aceita migalhas emocionais. Você não tem medo da solidão, porque sabe que sua própria companhia já é suficiente. Você não precisa provar seu valor para ninguém, porque já o reconhece dentro de si. Então agora, pare e se pergunte: quem tem controlado sua vida até hoje? Sua verdadeira essência ou seu medo de não ser amado? Porque no momento em que você escolhe se libertar dessa busca interminável, algo mágico acontece. Você finalmente descobre o amor que sempre buscou. Mas ele não vem de fora. Ele sempre esteve dentro de você.